igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de nós começarmos propriamente dito, eu gostaria de fazer uma inquietação com vocês, uma pergunta. Os irmãos aqui na igreja já tiveram a estranha sensação de que nós, como sociedade, estamos indo de mal a pior? Você já teve essa sensação? Ao olhar assim, alguma calamidade social, ao ver algum crime hediondo, ao ver as guerras, e você tem aquela sensação lá no fundo de que as coisas não somente não estão bem, mas que parece que elas estão se agravando. Você já pensou assim? Alguns, meus irmãos, ao longo da história da humanidade, já tentaram depositar a sua confiança num ideal diferente desse, num idealismo diferente desse. Já depositaram a sua confiança de que, ao longo da história, na verdade, a humanidade ela iria melhorar. E essa confiança foi colocada em coisas diferentes, como, por exemplo, na ciência. Muitos acreditavam que ao avançar da ciência, os avanços tecnológicos, a humanidade, consequentemente, também seria mais amável. Outros pensaram que a melhoria da humanidade estaria ligada a algum tipo de ideologia política social. Alguns acharam que, numa distribuição de renda forçada, as pessoas seriam melhores umas com as outras. Mas, meus irmãos, todas essas confianças, todos esses modelos de governança, tudo isso em que as pessoas colocaram a sua confiança, como o diácono Kelvin falou aqui, foi tudo vaidade, foi tudo fumaça. Nada, meus irmãos, nada deu certo, tudo falhou. E como a gente já havia respondido, na verdade parece que está o quê, meus irmãos? Se agravando. Por que isso? Porque parece que a sociedade, que a humanidade, de uma forma geral, ela está ferida de uma doença mortal e grave. A gente vai ver que, na verdade, a Bíblia diz que ela já está morta em seus delitos e pecados. E parece que essa escuridão ela se torna cada vez maior e pior. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18 ao 32. Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Eu peço a você que você preste bastante atenção na leitura e na pregação também, amém, meus irmãos? Porque como é um texto maior, né, mais extenso, quem prega sabe a dificuldade, que é você falar muito em pouco tempo, amém, meus irmãos? Então se segura aí para quando o bonde fizer a curva, você não voar fora, amém? Se segura aí, fica atento no que nós vamos estar falando nessa manhã. Romanos capítulo 1. Verso 18 em diante, a minha versão, ela é um pouco diferente, mas isso vai forçar você a ter uma atenção ainda mais do que está sendo lido e dito, amém? Romanos capítulo 1, verso 18 diz assim: assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, ou seja, ele revelou, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não têm desculpa alguma, ou seja, são indesculpáveis. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram, ou seja, prestaram graças. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso
sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus não criou, que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, são tolos, né? Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merecem morrer. Vou repetir. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim, continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros a também fazê-lo. Amém, meus irmãos? Palavra dura, né? Uma leitura forte. Paulo, meus irmãos, antes de nós entrarmos propriamente, mas para a gente entender o contexto da carta aos Romanos, Paulo, ele pretendia, já encaminhando aí, né, para o fim da sua vida e ministério, né, olhando de cá a gente vê que ele estava no fim do seu ministério, talvez ele ainda não soubesse, mas Paulo, já nesse final de sua carreira, ele intentava fazer missões já mais para o ocidente, agora na Espanha. Ele tinha o desejo de alcançar também o ocidente do império, e ele vislumbrou que um ótimo lugar para começar a sua ação missionária seria na Espanha. Mas para ele fazer isso, meus irmãos, ele precisava de uma igreja que lhe desse o suporte espiritual, suporte financeiro. Era como se fosse uma base missionária. Assim como outrora a igreja de Antioquia foi sua base para suas 3 primeiras viagens missionárias, agora Paulo, ele pensava que a igreja que melhor poderia desempenhar esse papel para essa missão na Espanha seria justamente a igreja de Roma. Porém, tinha um problema. Qual era o problema? A igreja de Roma não havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. Muito menos os romanos, a igreja de Roma, nem conheciam pessoalmente Paulo. Então, como é que ele buscava esse suporte de pessoas que nem o conheciam? Então, os estudiosos falam, meus irmãos, que Paulo escreveu essa carta aos romanos justamente com esse propósito de tal qual se apresentar à igreja, de dizer os seus planos de alcançar a Espanha e de fazer da igreja de Roma esse suporte.
E nessa apresentação dos seus planos e também nessa apresentação pessoal e do seu apostolado, Paulo, ele faz justamente esse tratado teológico, né, como é conhecido, que é a carta aos Romanos. Por quê? Paulo quer mostrar à igreja qual é o evangelho que ele prega. Se aquela igreja iria dar suporte financeiro, apoio espiritual, orar, aquela igreja precisava conhecer quem era Paulo, o que é que ele pregava. Então Paulo, ele faz essa demonstração, né? Esse tratado teológico, essa exposição extensiva do que era o evangelho que ele pregava. Como também essa era uma forma também de doutrinar aqueles irmãos que ele ainda também não conhecia muito bem. Os irmãos entenderam até aí, amém? E como é que Paulo começa essa carta? Ele começa justamente pelo começo, Júlio, do evangelho. Qual é o começo do evangelho? Talvez você pense aí, Jesus te ama. Não, esse não é o começo do evangelho. Esse é o fim do evangelho. O começo do evangelho existe um Deus irado. Deus está irado. Esse é o começo do evangelho, meus irmãos. Paulo começa mostrando que o evangelho mostra que há um Deus no céu que está irado, e que isso é claro a toda a humanidade, que ele está com raiva, que ele está irado, a sua ira santa arde. Mas por que Deus está irado? Do verso 19, meus irmãos, ao verso 23, Paulo, ele vai mostrar as razões pelas quais Deus está irado. E com o que Deus está irado? Deus está irado com a humanidade que conhece a verdade, mas a rejeita. Paulo vai mostrar, meus irmãos, para nós, que a humanidade, de modo geral, conhece a Deus. E o que foi que a humanidade fez com esse conhecimento? Rejeitou a Deus. Paulo vai mostrar que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua majestade e glória, claramente se vê onde? Nas coisas que foram criadas. A criação mostra que há um Deus todo-poderoso que governa todas as coisas. E ao invés dessa humanidade se prostrar em temor, em reverência diante desse Deus, o que é que eles fazem? Eles negam esse Deus. Eles dizem, esse Deus não existe. Apesar de saberem que ele existe. E a adoração que deveria ser a Deus, eles desprezam a Deus e eles atribuem essa adoração ao que, meus irmãos? As coisas que foram criadas. Animais, quadrúpedes, répteis, aves, o próprio ser humano. Está aí, meus irmãos, a razão de Deus estar o quê, meus irmãos? Irado com a humanidade. Eu vou repetir isso sempre que for preciso. Porque parece que é impressionante que parece que para a igreja é um choque perceber que Deus está irado com o ser humano. Deus está irado. E qual é a razão disso? A idolatria. A humanidade sabe que existe um Deus no céu. Sabe que ele é digno de louvor, honra e glória. E a humanidade faz o quê, meus irmãos? Despreza esse Deus. Dê glória a Deus, meu irmão. E diante, meus irmãos, desse quadro, nós vamos ver que desde agora, Deus ele começa, meus irmãos, e ele já efetuamente começou a manifestar esta ira. A sua ira, né, como alguns teólogos dizem, é uma ira dinâmica, é uma ira ativa. Ele revela também essa ira através dos seus juízos. A gente geralmente pensa que o juízo de Deus ele é somente futuro, lá no final, no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse. Não. O castigo de Deus, o juízo de Deus, ele já é presente. E ao contrário, meus irmãos, do que nós geralmente imaginamos quando se fala de juízo. Geralmente quando se fala juízo divino, o que é que vem à sua cabeça, meus irmãos? Geralmente vem o quê? Uma grande catástrofe natural. É ou não é assim, meus irmãos? A gente olhar para a Bíblia, a gente pensa o quê? No dilúvio, as pragas do Egito.
que mais? A gente pensa em Sodoma e Gomorra, que caiu fogo do céu, a gente diz, é o juízo. Também é juízo. Mas Paulo ele vai falar acerca de um outro juízo, que muitas vezes ele não é tão percebido. E que juízo é esse, meus irmãos? Que castigo é esse? A partir do verso 24, meus irmãos, Paulo vai dizer que o juízo de Deus foi entregar os homens aos seus próprios corações. Qual foi o juízo de Deus para essa idolatria, meus irmãos? Deus disse assim à humanidade: faça-se como você quer. Quer fazer isso? Faça. Quer fazer isso? Deus diz assim para a humanidade: vai fundo. Vai fundo. Deus, o texto vai dizer que Deus entregou a humanidade aos seus próprios pensamentos tolos, para a degradação e vergonha de si mesmos. E Paulo ele vai demonstrar, meus irmãos, esse estado pecaminoso através de um pecado em específico. A gente vai ver que não somente ele, mas Paulo traz o pecado da homossexualidade como algo visível e patente. Do fundo moral que a cultura humana está. Sim, meus irmãos, a homossexualidade, meus irmãos, para Paulo, meus irmãos, a perversão sexual, o desvio da sexualidade é um pecado. Parece que as pessoas não estão tentando, né, dizer, não é pecado não. É pecado, meus irmãos, está aqui, claro e patente, quem duvida disso? O intuito de Deus, meus irmãos, ao entregar a humanidade a perversão sexual, ao desvio, é justamente um juízo que envergonha, que traz humilhação, que humilha. Veja o verso 26, Paulo chama isso de desejo vergonhoso. Verso 27, ele diz atos indecentes. Verso 24, ele chama isso de coisas desprezíveis e degradantes. O que é degradar, meus irmãos? Já parou para pensar o que significa a palavra degradar? É que havia um grau e quando você diminui esse grau, você degrada. Você diminui um degrau. É como se, meus irmãos, Deus estivesse dizendo à humanidade, já que você degradou o que é divino, ou seja, Deus, o que é de ser divino, o que é divindade? O padrão é quem, meus irmãos? Deus. Aí o homem vai e degrada o que é divino. Ele diz que o que é divino é o quê? As coisas criadas. Como há essa degradação, Deus degrada o homem também em sua honra, a sua humanidade. Como? Permitindo, entregando ele ao seu próprio coração para que ele pratique coisas vergonhosas com os seus próprios corpos. É interessante que Paulo diz, até as mulheres. Olha aí o verso de número... Está com a Bíblia aberta, meu irmão? Trouxe a Bíblia para a igreja? Pode ser tanto físico ou celular, tanto faz, mas bote aí a Bíblia na sua mão. Ele diz, meus irmãos, cadê? 27. Não. É 26. Até as mulheres trocaram sua forma natural de relações sexuais por práticas não naturais. Por que Paulo destaca isso? Porque ao longo da história, meus irmãos, os estudiosos vão dizer que as mulheres, geralmente, elas são tidas como guardiãs da moralidade de uma sociedade. Talvez pelo seu papel de maternidade. Mas quando Paulo diz até as mulheres, ele está dizendo essa cultura já foi para o fundo do poço, moralmente falando. Está no fundo, está em trevas, está em escuridão, está em imoralidade. Louvado seja o nome do Senhor. A imoralidade sexual, meus irmãos, porém a imoralidade sexual não é o único castigo que Paulo ele cita aqui. Como eu falei, meus irmãos, Deus entregou
o homem ao seu próprio coração pecaminoso, e não só existe a homossexualidade com imoralidade, meus irmãos. O maior castigo de Deus foi ele dizer, como eu falei, seja feita a sua vontade. Mas do verso 28 ao verso 32, ele traz uma lista, meus irmãos, de outros 21 comportamentos que da mesma forma demonstram claramente o fundo moral em que a sociedade ela se encontra. É a maior lista que Paulo faz acerca de pecados. Nós não vamos explicar ponto por ponto, porque o tempo seria muito, mas vamos pelo menos reler. Verso 29, ele diz assim: a vida dele se encheu. Veja, meus irmãos, a vida da humanidade, quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração, não somente a idolatria e a homossexualidade, a perversão sexual, né? Mas ela se enche de pecaminosidade. E que pecados são esses? Veja eles: se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, e inventam novas maneiras de pecar, e desobedecem seus pais, são rebeldes. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição natural e nem misericórdia, ou seja, são implacáveis. Se a gente parar para pensar aqui nesse último, por exemplo, esse sem misericórdia, é aquela pessoa, meus irmãos, que comete o mal e ela não está nem aí. Você já viu, meu irmão, é uma cena horrível, mas você já viu uma pessoa matar outra como se estivesse matando um cachorro? Implacável, sem misericórdia. Tá nem aí, acabou-se. Sem afeição natural, o pecado que ele fala anteriormente, fala da afeição, do amor que naturalmente as pessoas têm pelos seus familiares. O amor que um pai tem pelo seu filho, o amor do filho do pai. Paulo diz, eles são sem essa afeição natural. Eu lendo o comentário de Hernando Dias Lopes sobre isso, ele lembrou algo muito interessante. Ele falou do aborto, por exemplo. O que é o aborto? É a mãe matar o seu filho. Mas está no ventre, mas é o seu filho, ela não está nem aí. Mata. O que é isso, meus irmãos? É a humanidade. É a humanidade que Paulo diz que, além de eles fazerem, veja o verso 32, para a gente finalizar. Além deles saberem, olha aí, eles que sabem, que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece o quê, meus irmãos? Morrer a morte. Mesmo eles sabendo disso, eles não somente fazem, mas o texto diz aí que eles fazem o que ainda mais, meus irmãos? Incentivam, aplaudem quem faz. É ou não é assim, meus irmãos? Aparece alguém na TV, nos programas de auditório, e, por exemplo, defende o aborto. As pessoas defende, por exemplo, os filhos se insurgirem com seus pais, que a gente leu aqui. O que é que as pessoas fazem? Essa é a nossa humanidade, meus irmãos. Eles não somente sabem que estão errados, mas aplaudem quem faz. Diante disso, meus irmãos, desse texto, meus irmãos, quais lições, meus irmãos, a gente poderia tirar para nós nessa manhã? Primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos, que nós podemos perceber, claramente através desse texto, meus irmãos, é que Deus, Alisson, Ele está irado. Repita comigo, Deus está irado. Mas, presbítero, Deus não é amor? É. Mas a questão é que Ele não somente é amor. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz e Ele também é ira. O autor aos Hebreus vai dar uma imagem muito marcante disso. Ele vai dizer que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Contra o quê, meus irmãos? Contra toda impiedade e perversão.
É interessante que essa semana eu estava vendo um teólogo, esqueci o nome dele agora, um pregador famoso, já morreu. E ele dizia que a única característica de Deus que consome a sua natureza, que é sempre que falado que é a única que é falado nas escrituras, no superlativo hebraico, ou seja, quando o superlativo hebraico é quando essa característica ela é repetida 3 vezes. Que característica de Deus é essa, meus irmãos? Isaías 6. Os serafins declaravam o quê, meus irmãos? Como a gente cantou. Deus é santo, meus irmãos. E a sua santidade, meus irmãos, Ele não poupa o pecado, a injustiça. Ou o pecado receberá o seu juízo, ou o pecado terá sido pago na cruz de Cristo. Mas o pecado, ele precisa ser o quê, meus irmãos? Punido. Punido. Deus está irado, meus irmãos. Deus não... Olhe para aí, olha o que eu vou dizer aqui. Deus não é um Papai Noel. Às vezes as pessoas têm uma visão errada acerca de quem é Deus. Geralmente nos desenhos animados, como é que se retrata Deus? Um velhinho, é ou não é assim? Um velhinho, às vezes com ar de bobão, com a barba grande. Ei, Deus não é Papai Noel não, viu? Os relatos de quem Deus é, meus irmãos, são terríveis, poderosos, magnitude. Lembremos, meus irmãos, quando Deus se apresenta ao povo de Israel pela primeira vez, lá no Monte Sinai. Deus disse, Moisés, santifica o povo e sobe com o povo. O que é que acontece, meus irmãos? Quem lembra dessa história? Deus vem, Moisés, olha, amanhã Deus vai vir, viu? Se prepare. O povo está certo. Quando chega no outro dia, meus irmãos, o Monte Sinai, a Bíblia diz que começa uma nuvem escura. E aquela nuvem escura, com fogo, desce do céu e toca o monte. E quando toca o monte, o que é que acontece, meus irmãos? O monte treme. Moisés diz, bora, povo. Povo, não. Vai tu, Moisés. A gente fica aqui. O que Deus falar contigo, tu fala para a gente. Deus, meus irmãos, Ele é poderoso. Ele é cheio de glória. Deus não é um Papai Noel, meus irmãos. E por causa dessa ideia, meus irmãos, que as pessoas acham que Deus é bobão, que Ele é complacente. Muitos dizem frases como essa: ninguém me julga, quem me julga é Deus. Eu olho assim, meu Deus, você não sabe quem é Deus. Para dizer com essa empáfia, quem me julga é Deus. Como eu falei, meus irmãos, os hebreus, eles sabiam quem era Deus, por isso que lá na carta aos hebreus, no capítulo 10, no verso 31, o autor aos hebreus, ele se direciona àqueles judeus convertidos, ele diz, nós sabemos quem disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O autor aos hebreus, vocês sabem quem é que eu estou falando, vocês sabem. Se você quiser, anota aí, Hebreus 10, 31, em casa você lê. Por isso, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer diante dessa verdade? Temamos. Temer a Deus, sim. Temamos. Não um temor desesperado, como se a ira de Deus fosse derramar sobre nós, porque nós já fomos salvos dessa ira. Dê um glória a Deus. Você já foi salvo dessa ira. Aleluia. Por quê, meus irmãos? Porque Cristo pagou a dívida que era contra nós. O texto de Colossenses vai dizer que essa dívida que era contra nós, o que é que Cristo faz de forma representativa? Ele encrava na cruz do Calvário. Ele diz, está pago. Aleluia. Mas nós devemos temer, meus irmãos. Ter um temor reverente diante de quem é o Senhor ainda assim, meus irmãos. Temamos, por exemplo, meus irmãos, entrar e estar por caminhos tortuosos. Às vezes a ovelhinha, né, está perto do aprisco, aí ela olha assim, tem um caminhozinho. Eita, será que por aqui? Mas só uma vez. Ei, tema. Você já foi liberto dos caminhos tortuosos. Você já foi liberto do erro.
Você já foi liberto. Não vá por esse caminho não, meu irmão. Você está debaixo do aprisco. Você está na segurança. Fique aqui. Fique aqui, meu irmão. Interessante que ontem no culto, na nossa igreja lá em Águazinha, não foi, Júnior? Júnior, quem ainda não souber, né, o diácono Heleno, né, um homem muito relevante para a glória de Deus, ele faleceu, e ontem foi o funeral de sepultamento dele, e um dos filhos dele, chamado Júnior também, né, ele estava justamente dizendo isso, foi criado na igreja, mas ele estava por aí, né, e o pai dele sempre, meu filho, é assim, meu filho, você tem alguma novidade? Ele falava assim, meu filho, você tem alguma novidade para mim? A novidade era que ele voltasse, né? E Júnior disse que certa vez ele estava no caminho para Santa Cruz, dirigindo, estava afastado, como se diz, né? E ele disse que o Espírito Santo bradou ao seu coração e disse assim, você está na estrada, mas você não está no caminho. E ele disse que aquela palavra foi como uma flecha, um soco no seu coração. Que ele disse que no mesmo momento, ele disse que parou, encostou, e ele fez uma videochamada com seu pai, dizendo que estava voltando para os caminhos do Senhor. Ei, se você é ovelhinha do aprisco, não queira sair do aprisco. Porque nosso Deus, meus irmãos, ele é cheio de misericórdia, mas ele também é um fogo consumidor. Ele trará juízo sobre os pecados. Ele já traz um juízo sobre a humanidade. Jesus, ele vai dizer, meus irmãos, ele vai declarar que a porta é larga e espaçoso o caminho que leva à perdição. A perdição aqui é a condenação final. E que são muitos os que entram por esse caminho, meus irmãos. É só olhar para o galo. As pessoas se orgulham, o galo, o maior bloco carnavalesco. Meu Deus, o caminho largo está aí, são muitos. Haverá um juízo, por isso temamos. A segunda coisa, meus irmãos, que nós podemos ver nesse texto, meus irmãos, é que não há inocentes. Repita comigo, não há inocentes. Às vezes a gente tem um olhar errado também. Às vezes o pecador tem um olhar errado acerca de quem é Deus, e muitas vezes nós crentes temos um olhar errado acerca de quem é o pecador, ou de quem nós até mesmo nós somos. A gente olha, não, bichinho, ele não está entendendo, ele não sabe. Ei, a Bíblia não diz assim, não. Eles conhecem a Deus. Por quê? Porque Deus revelou-se. Deus se revelou. Toda manhã que o sol nasce, meus irmãos, Deus está mostrando à humanidade que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles conhecem a Deus e mais, como foi lido, eles sabem que estão errados. Mesmo, meus irmãos, que eles tentem sufocar a sua consciência lá no fundo do seu coração, a luz vermelha ainda brilha. Mesmo que eles neguem e digam, não existe Deus, o ateu diz assim, eu que não acredito que existe ateu. Você entendeu, meu irmão? O ateu diz que não existe Deus e pela Bíblia eu digo, não existe ateu. Lá no fundo eles sabem. Eles sabem. Você, quando estava no mundo, você também sabia. Mas mais à frente, Paulo ele vai dizer que além da criação, existe dentro de nós a consciência, uma lei moral. O ser humano é o único na criação que tem isso, a moral, o sentimento de moralidade, do que é certo e do que é errado. É um juiz dentro do nosso coração. Mesmo que o ser humano não tenha a lei, né, como os judeus, ele tem essa lei moral em seu coração que testemunha contra ele. Ele faz o que é errado, mas lá no fundo ele sabe que está errado. Não há inocentes, meus irmãos. Às vezes as pessoas perguntam, e o índio? Ele sabe que existe um Deus no céu e na terra. Ele sabe. Meu filho de 4 anos sabe, meu irmão, que está errado? Quando eu digo você está errado, não é assim, quem tem filho aí sabe, né? Você diz está errado, ele baixa a cabeça, ele começa a chorar, ele sabe que está errado. Quanto mais um marmanjo velho, meu irmão. Às vezes se olha o adolescente, não, bichinho. Minha sogra diz assim, né, Raquel? É o que ele quer? Minha sogra diz, é um inocente. É um inocente. Não, meu irmão. Não é um inocente, não.
Que dirá, meus irmãos, a nossa sociedade, olhe para cá, que tem uma igreja, meus irmãos, em cada esquina. Será que as pessoas não sabem da verdade? Sabe, meus irmãos. Um dia desse eu fiquei chocado, meus irmãos. Eu estou fazendo Uber. E um dia desse eu fiquei rodando por Camaragibe. Meus irmãos, eu acho que Camaragibe é a cidade na região metropolitana, sem brincadeira nenhuma, que mais tem igreja, meus irmãos. Eu fiquei perplexo. Inclusive, Deus começou a me inquietar e eu falei para a mulher que estava no passageiro. E a rua dela, meus irmãos, na rua dela, estreitinha, não dava nem para o carro fazer a volta direito. Um lugar bem apertadinho. Tinha duas. Eu disse, olha aí, eu falei para ela, tem igreja. Será que essas pessoas, meus irmãos, são desculpáveis diante de Deus no dia do juízo? Será que essas pessoas não tiveram acesso ao Evangelho? Quando foi? Acho que foi sexta-feira, meus irmãos. Foi sexta ou quinta. Eu estava por aí nos Uberes. E aí eu estava voltando para casa tarde da noite, ali pelo... Acho que é Córrego Zé Grande, acho que é por ali. E era mais de 9 horas da noite, eu não estou dizendo se é certo ou errado, meus irmãos. Mas estava um homem sozinho no meio da rua com um som bem alto, com louvor. As pessoas são obrigadas. Não estou dizendo que se é certo ou errado, mas são obrigadas a ouvir. O que é que essas pessoas vão dizer, meus irmãos, diante de Deus, naquele grande dia? O que é que se vai dizer, meus irmãos? Por isso, meus irmãos, esse entendimento, ele deve interferir justamente na nossa perspectiva, na evangelização. Muitas vezes a gente fica temoroso, não, ele não vai entender. Vai, meu irmão, porque ele sabe que existe Deus, e ele sabe que existe céu e inferno, e ele sabe que está errado. Por isso, pregue, meu irmão. Não tenha medo. Pregue com confiança. Pregue com ousadia. Mas fulano é muito duro. Ei, Deus, ele faz o milagre, meu irmão. Mas o seu papel é o quê, meus irmãos? Pregar. E lá no fundo, essa pessoa, ela vai saber, mesmo que ela não diga, mesmo que ela se revolte, mesmo que ela diga uns impropérios contra você. É ou não é assim? Porque confrontar uma pessoa não é fácil, não. Mesmo que ela diga alguns impropérios contra você, meu irmão, de volta, lá no fundo a mensagem vai ficar lá, ó, batendo. É ou não é assim, meus irmãos? Comece, meus irmãos, como Paulo, a evangelização. Como é que se começa a evangelização? Será que é dizendo, eu te dou um abraço? Às vezes as pessoas acham que evangelizar é assim. Não, meus irmãos, o pecador ele não precisa de um abraço, não, meus irmãos. O pecador ele precisa ser confrontado em primeiro lugar. Ele precisa saber que existe um Deus no céu que está irado contra ele. A evangelização, como eu falei, não começa com Jesus te ama, meus irmãos. Porque quantas vezes, meus irmãos, você e eu diz, não, Jesus te ama. O que é que ele diz? A todos nós. Ou senão ele diz, eu sei, está nem aí. O evangelho não começa pelo sacrifício de misericórdia. Começa mostrando a situação real que ele está. E a situação real que ele está é de ira de Deus sobre ele. É o estado que ele está de pecado, de erro. E quando essa pessoa, como por exemplo, se você tiver dúvida do que eu estou falando, meu irmão, olhe para o livro de Atos. Como é que Pedro, ele prega o seu primeiro e segundo sermão? Você já parou para prestar atenção? Leia lá em Atos. Ele começa dizendo, vós matastes o autor da vida. Ele estava falando com os judeus, que há 50 dias haviam crucificado Cristo. Diante dessa verdade, Bia, o que é que eles dizem? E agora, o que é que a gente faz? Aí Pedro diz, olha, creia nele como seu Salvador. Tem misericórdia para você, tem perdão de pecados. Mas primeiro tem que dar, feito Paul Washer diz, primeiro tem que se dar as más notícias, para depois se dar o quê, meus irmãos? As boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, meus irmãos, mas não menos importante, meus irmãos, eu queria trazer ainda uma palavra acerca da homossexualidade que esse texto ele traz. Olhe para cá, meu irmão.
A homossexualidade é um pecado. Repita comigo. A homossexualidade é um pecado. Não é o pior pecado, como muitos dizem, né? Mas é o que, meus irmãos? Um pecado. Por que não diga que é o pior pecado? Por quê? Para a homossexualidade há perdão, meus irmãos. Há ou não há, meu irmão? Há. Tem 3 pecados, meus irmãos, que a Bíblia, ela descreve. Eu sei que há algumas discussões, né, acerca disso, mas há pelo menos 3 pecados que a Bíblia diz que não há perdão. E nenhum deles é a homossexualidade. A Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, Marcos capítulo 3, verso 29. A Bíblia fala sobre a falta de perdão, Mateus 6,15. Sim, Jesus ele disse: se vós não perdoardes, também o vosso Pai Celestial, o que, meus irmãos? Não vos perdoará. E ainda um que é mais controverso, que está lá em Hebreus capítulo 6, 4 ao 6, que Paulo ele vai falar acerca da apostasia. Ele diz: não há condição de reconciliação para o apóstata. Mas, meus irmãos, o que eu quero falar é que para o homossexual, meus irmãos, ele pode e deve se arrepender das suas práticas. Há salvação para aqueles que estão na prática da homossexualidade, meus irmãos. E talvez, meu irmão, você que aqui chegou, talvez você, ou você ainda não é crente, talvez você não caia nessa área da homossexualidade, mas Paulo ele narra outros 21 pecados, como nós lemos, meus irmãos. Pecados que também, meus irmãos, demonstram o estado de queda do ser humano. Pecados que mostram a sua imoralidade, a perversão do seu coração, que precisam de arrependimento, e que se não houver, o destino final é o juízo eterno, que é o inferno. É o inferno para os que praticam, estão nessa prática. Eu não vou ler mais uma vez os 21, mas nós podemos destacar aqui que às vezes a gente só olha para o homossexual, né? Como se fosse porque é um pecado que chama a atenção, é escandaloso, né? Mas muitas vezes a gente não olha para pecados, como o pastor Edivan diz, de foro íntimo, que são tão pecaminosos quanto e que levam ao inferno tanto. Por exemplo, ele cita aqui a inveja. Você olhar para o outro, para o sucesso do outro, e ficar com raiva por causa disso. E querer a destruição, querer que ele se dê mal. O que é isso, meus irmãos? Inveja. Precisa se arrepender? Precisa. Paulo fala, meus irmãos, da fofoca. Meu Deus do céu, quantos crentes, quantos de nós, meus irmãos, muitas vezes caímos nesse pecado e não podemos tê-lo como se fosse algo menor. Difamar alguém, falar pelas suas costas. Paulo ele fala aqui da desobediência aos pais, leva ao inferno. Aqueles que vivem em rebeldia contra os seus pais, sobre ele repousa a ira de Deus também, meus irmãos. Podemos falar de tantos outros, como eu falei, a falta de afeição natural, o aborto. Aqueles que matam seus pais, às vezes tem casos como esse. Aqueles que são soberbos e arrogantes. Aqueles que são tolos. Ou seja, aqueles que não aprendem com seus próprios erros. Que é a atitude daquela pessoa que faz assim: não, eu fiz isso, mas tá de boa. Lá na frente eu vejo como resolve. Ei, arrependa-se. 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 Há perdão para os seus pecados. Mas, em primeiro lugar, você precisa entender que Deus está sobre, a ira de Deus está sobre você. E que você está em pecado. E que você precisa se arrepender.